Déboras! Muito bom estar de volta aqui com vocês depois de um longo inverno, né? Muitas coisas aconteceram, nós tivemos que ficar um pouquinho, né, afastadas, mas estamos de volta com a ajuda de Deus aqui para estar pertinho de vocês que estão aí do outro lado, em várias cidades, em vários estados do território brasileiro e fora do Brasil também, né? Porque hoje é a nossa parada nacional e internacional. Aliás, nós estamos aqui comemorando de novo a parada nacional, virtualmente, por enquanto, mas se Deus quiser, ano que vem vamos estar fazendo tudo presencialmente de volta, né? E esse dia que nós comemoramos o Dia das Mães, nós temos comemorado também, temos comemorado com a parada nacional na véspera do Dia das Mães, né? E eu quero aqui agradecer a todos que oraram por mim, a todos que oraram por todos aqueles que passaram por esse terrível inverno, mas nós já estamos aqui com o sol da justiça brilhando e a misericórdia de Deus se manifestando. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, e nós podemos hoje, então, comemorar mais um Dia das Mães e trazer aqui o desafio da Parada Nacional. Não vai ser diferente do desafio que foi feito ano passado, que é a oração por uma mamãe que precisa de uma intercessão, né? Nós fizemos esse desafio online também no ano passado e deu muito resultado, tivemos muitos testemunhos e nós queremos mais testemunhos desse ano, né? Então, você que está aí na sua casa, ligadinha, vai lá e faz o desafio. 3 ligações para 3 mamães, de preferência não crentes, que estão passando por um momento difícil, que perderam um filho, às vezes, com essa pandemia, um familiar, que está com o coração dorido. Então, esse é o desafio. Débora, coordenadoras, né? Desperta, Débora. Pega o telefone aí, faz 3 ligações para essas mamães e traz uma oração do céu para o coração delas, para que elas se sintam acalentadas, para que elas se sintam ali confortadas, que Deus te use. Nós estamos nessa intercessão, nesta oração, para que as Déboras se mobilizem nacionalmente e liguem para as mamães que precisam de uma oração. Esse é o desafio da nossa parada nacional, né? Agora, no dia, na véspera do Dia das Mães, para que todas as mamães sejam aí abraçadas pelo Desperta Débora, amém? Aceita esse desafio? Então, coloca aí embaixo. Escreve aí no chat, né, de onde você é, o que você está fazendo, para quem que você vai ligar, se você já ligou, dá o seu testemunho depois, escreve para a gente, porque a gente quer comentar aqui nas próximas lives do canal, nos grupos, né, do Desperta Débora. Então, fica aí ligadinha, fazendo o seu desafio, logo depois da live, tá? Não vai sair para fazer desafio agora não, porque eu quero você aqui ligadinho em nós, né? Se liga aí, chama as amigas para a sala. Não, as amigas não podem entrar na sua sala, nós estamos na pandemia, mas você pode, então, falar para elas entrarem lá no canal e assistir junto com você. Vamos estar aqui ligadinhas virtualmente, separadas fisicamente, mas espiritualmente. O Desperta Débora tem avançado em oração, em clamor, e tem recebido de Deus vitória e resposta dessas orações. Continuem assim, Déboras. Nós vamos vencer e vamos passar por esse período e dar glória a Deus. Amém? Já orou pelo seu filho hoje? É momento de oração. Nós estamos vivendo em momento de intercessão e de clamor pelos nossos filhos biológicos, nossos filhos adotivos e espirituais. Então, que o Senhor te use aí na multiforme graça, nas ligações, nesse desafio, e seja você também tremendamente abençoada. Amém? Agora, nós vamos chamar a nossa preletora, né? Então, solta a vinheta aí, Lucas, que agora é o momento da palavra que o Senhor vai acalentar o nosso coração com um tema muito, muito, muito relevante. Supermãe. Quem é que se acha aí supermãe? Quem é que quer ser supermãe? Quem é que ela fala assim, eu não sou tão supermãe? Nós vamos falar desse assunto, sim. Vamos entender como é que é esse negócio de ser supermãe, ok?
Bem-vinda, minha querida Elizabeth Pimentel. Que bom ter aqui você de volta. Sempre é uma bênção quando você vem. É tanta gente perguntando, querendo mais informação, querendo saber. E eu louvo a Deus pela sua vida que tem sido usada nas nossas vidas, né? Do Desperta Débora, não só nas nossas vidas, mas de tantas mães pelo Brasil, com as suas lives maravilhosas no Instagram, que vai estar ali na descrição dessa live para você conhecer um pouco mais do trabalho da Elizabeth Pimentel. Tudo bom, minha amada? Seja bem-vinda. Tudo bom, minha querida? É sempre bom demais estar aqui com vocês, compartilhar aqui o que Deus tem trazido para a minha vida com esse grupo de mães, que eu admiro demais esse trabalho. Desperta Débora é um trabalho de Deus que tem gerado muitos frutos, e eu tenho certeza que vai gerar cada dia mais, porque esse grupo aumenta todos os dias, né? E eu fico muito feliz de poder contribuir aqui. É uma Amém. honra para mim estar com vocês. Amém, minha querida, amém. Hoje nós vamos falar de um tema bem relevante, né? Pelos Dia das Mães aí, está chegando, as comemorações. E o que é ser uma supermãe? Todas as mães são iguais, Elizabeth? Todas as mães se sentem assim, supermãe? Eu não me sinto muitas vezes supermãe, não. Às vezes eu fico assim, eu podia ter sido melhor, né? Eu acho que falho muito nesse quesito supermãe. Mas como é que as mães se sentem? Na sua visão aí, como psicóloga, você que tem atendido tantas mulheres, tantas mães, todas as mães são iguais? Olha, nós somos diferentes, né? Mas você falou aí que você gostaria de ter sido melhor. Verdade. A gente sempre gostaria de ter sido melhor. Mas uma vez perguntaram, dizem, né, que isso é verdade, eu não sei, mas dizem que uma mãe perguntou para Freud assim: o que que eu faço para ser uma mãe perfeita, para não errar? E ele respondeu: desiste, né? Porque não tem como a gente não cometer erros. Então, eu me arrependo de não ter sido uma mãe melhor, você também. Eu acho que todo mundo gostaria de ser uma mãe melhor. Porque a gente também não teve orientação para ser mãe, né? Verdade. A gente recebeu um filho sem manual de instrução e a gente teve que fazer dar certo, né? Hoje, eu tento, né, contribuir. Eu tenho feito muitas lives na terça-feira, às 20 horas. Quero convidar você que está ouvindo aí para Isso. participar. Tenho feito muitas lives para pais e mães. E é incrível como que as pessoas estão ávidas por esse conhecimento, né? Por esse entendimento. Aí tem muita gente que já tem até neto e fala assim, por que que eu não ouvi isso há 30 anos atrás? Então, Pois é. hoje a gente tem a possibilidade de ter essa informação e isso é muito bom, né? Mas, independente dos nossos erros, né, que faz parte da vida da gente, quando você pergunta assim, todas as mães são iguais, eu acho importante colocar aqui, Teca, uma coisa que eu tenho vivenciado aqui na minha profissão, enquanto psicóloga. Nem todas as mães são iguais, até mesmo na capacidade de amar, certo? Às vezes a gente pensa que toda mãe ama. E eu quero falar isso aqui porque eu creio que cada mãe que está ouvindo aqui é uma mãe que ama, porque é uma mãe que ora pelos filhos, é uma mãe que se dedica. Se essa mãe está aqui ouvindo, é porque ela se importa, ela quer aprender, certo? Ela Verdade. quer fazer o melhor. Mas nem todas as mães são assim. Eu tenho um videozinho lá no YouTube que é sobre mãe narcisista. E eu fiquei muito surpresa Uau. de ver a quantidade de pessoas que visualizaram que assistiram esse vídeo, e muita gente me passou mensagem. É incrível a quantidade de pessoas que sofrem porque são filhos de mães narcisistas. Eu não vou aqui entrar em detalhes, de muitos detalhes a respeito do que é ser uma mãe narcisista, mas é importante falar isso, porque se uma mulher que está aqui identifica que ela teve uma mãe assim, ela pode se sentir aliviada da culpa. Porque muitas pessoas se sentem culpadas por achar que elas foram filhas ruins. Porque uma mãe narcisista gera isso num filho.
ela tem a capacidade de cometer muitos erros e jogar tudo na conta dos filhos. Então, pessoas que não sabem que existe mãe narcisista, ela acha que ela não mereceu uma mãe melhor, ou que ela fez alguma coisa de errada para ela ter uma mãe assim. Porque mães narcisistas, por exemplo, elas competem com uma filha. Existem mães e pais narcisistas, mas mãe narcisista, ela compete com a filha. Então, é aquela filha que não pode contar uma alegria, não pode contar uma vitória para a mãe, porque a mãe se aborrece de ouvir aquela vitória. É uma pessoa, o narcisista é uma pessoa que só gosta dele mesmo, certo? Então, Uau. não são todas as mães que amam. Então, existe aquela mãe que só ama ela, né? E uma mãe narcisista, ela está sempre disputando com os filhos, ela está sempre se colocando como vítima dos filhos, ela fala mal dos filhos para os outros, ela se coloca como se ela fosse a pessoa sofredora e os filhos que são ruins. Ela, a mãe narcisista, ela faz intriga entre um filho e o outro, né? Ela gera muita confusão, muito conflito dentro de casa. Então, quando a gente às vezes está na escola, né, e a gente comemora o Dia das Mães, é sempre muito emocionante quando a gente é criança, né? Então a gente fica pensando que o fato de ser mãe torna a gente uma pessoa muito especial. Não, não torna, certo? Então, existem mães que amam e mães que não amam. Então, a sua pergunta é: todas as mães são iguais? Não. Todas as mães não são iguais. E se você, por acaso, está me ouvindo, teve uma mãe que não foi capaz de te amar, isso é um problema, certo? Isso se chama narcisismo, não é culpa sua, não é responsabilidade sua. É legal a gente deixar isso claro para não gerar mais culpa nas pessoas. Pois é, a gente sempre acha, né? Porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. A gente, não, mãe é tudo de bom. Enfim, é porque nós tivemos sorte, né? De termos mães boas e tentamos ter Exatamente. também mães boas, mas realmente corre-se o risco, muitas aí, de não terem essa sorte que nós tivemos. Mas Exatamente. uma mulher, ela precisa, né? Uma mãe precisa que se sente assim sobrecarregada, porque tem as narcisistas que pensam só em si mesmo e tem aquelas que querem carregar o mundo nas costas, né? O problema dela, dos filhos, da família, de todo mundo que está em volta, e principalmente nesse tempo agora que nós estamos vivendo de pandemia, em que muitos problemas outros, né, começaram então a se acontecerem e a gente percebe assim nas nossas nos nossos relacionamentos virtuais, né, por enquanto, né, quantas mães sobrecarregadas, com tantas questões que elas estão realmente pesadas, né, embora esteja parada, né, porque tudo está parado, porém, elas, é como se elas estivessem aí andando quilômetros com peso nas costas. Por que essas mães se sentem tão sobrecarregadas? Do que elas precisam? Bom, a primeira coisa que uma coisa muito importante que uma mulher e uma mãe precisa aprender é cuidar de si mesma, porque a gente acaba sendo doadora demais, né? A gente tem um modelo que vem de outras gerações, né? Daquela mãe que faz tudo, que é por todos, ninguém é por ela, enfim. Mas cuidar de si mesmo é ordem de Deus, é bíblico isso. Jesus, ele reuniu toda a sua mensagem, né, todos os mandamentos, nesse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus fala para amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, em primeiro lugar, porque esse é o amor que nos impacta, esse é o amor que nos ensina a amar, esse é o amor que nos enche, nos preenche. O amor de Deus é tudo, né? É a base de todas as coisas que a gente precisa. Mas ele colocou em segundo lugar o amor ao próximo como a ti mesmo. É interessante que não tem 3 lugares, só tem 2 lugares. Então, o segundo lugar a gente tem que compartilhar com o outro. Então, Verdade. a gente tem a mesma importância que as outras pessoas. Mas a ordem desse amor é importante a gente entender que é amar ao próximo como a você mesmo. Então, você recebeu o amor em você para depois transmitir por outro.
E a gente não respeita essa ordem. E aí, Verdade. muitas mulheres, elas acabam se doando demais e elas esquecem que elas precisam desse cuidado. Elas não se importam consigo mesmas. Então, imagina, Teca, a gente vendo uma mulher que não cuida de si, não se importa com a sua saúde, não vê as suas necessidades, não tem prioridade nenhuma, ela nunca é prioridade. Aquela mulher que se larga em função dos outros. Você acha possível que essa mulher viva esse versículo? Não tem possibilidade. Porque aí a gente vai dizer assim: Jesus mandou você amar o outro desse mesmo jeito que você se ama. Vai dar ruim, certo? Porque ela não tem uma referência boa de amor próprio. Então, a Verdade. primeira coisa que uma mulher precisa fazer é ela amar a si mesma, ela se sentir especial para Deus. Porque às vezes a gente pensa o seguinte: mãe, mulher e cristã confunde as coisas, certo? A gente coloca o outro em primeiro lugar e esquece que parece que ser serva é aquela coisa assim, que Deus está me usando para cuidar dos outros. Mas acontece que nós também somos filhas de Deus. Então, Verdade. o cuidar do outro envolve o cuidar de si mesmo, porque você também é filha de Deus, você também é alvo do amor de Deus. E nós somos templos do Espírito Santo. A gente não percebe uma coisa. Deus teve o maior cuidado quando mandou fazer o tabernáculo. Tinha que ser tudo, a cortina de determinada cor, a corda de um jeito, a posição da mesa de um jeito, o candelabro numa posição, enfim, foi um cuidado especial. Para fazer o Cheio de templo, detalhes, é isso. para fazer o templo de pedra, outro cuidado especial, a madeira tinha que ser medidinha de determinado centímetro, tinha que ser de determinada qualidade, é tudo muito cuidadoso. Aí, agora, nós somos o templo do Espírito Santo, então esse templo vai ser jogado fora? Esse templo vai ser cuidado de qualquer jeito? O templo Uhum. de tenda foi especial, o templo de pedra foi especial, e esse templo que somos nós não vai ser especial? Não Verdade. pode. Então, amar a gente mesmo é cuidar do templo do Espírito Santo. E outra coisa, anêmico não doa sangue. Se você não cuida de Boa. si mesmo, você não tem como cuidar do outro, porque não é possível. Você Verdade. enfraquece. Existem muitos heróis da fé que morreram antes da hora, porque eles não souberam o que é cuidar de si mesmo. E outra coisa, a gente erra quando a gente cuida exageradamente. Porque Verdade. quando você super protege, quando você tem uma música que fala que super proteção desprotege, e é verdade. É. Quando a gente cuida exageradamente, quando a gente confunde generosidade com cuidado segundo a vontade de Deus, a gente acaba tornando as pessoas dependentes. A gente acaba fazendo muito mais mal do que bem. A gente Uhum. acaba deixando as pessoas imaturas, porque a gente carrega no colo quem sabe andar. Verdade. E isso não é uma coisa que Deus aprova. Até para cuidar de alguém, a gente precisa de oração. Há pouco tempo eu tive uma paciente e ela sentia muita culpa de ver a irmã passando necessidade. Então, às vezes, a conta de luz, né, vencia, ia cortar a luz, ela pagava. Ela faltava comida dentro de casa, ela ia para o mercado e comprava. Então, ela estava sempre acudindo para a sobrinha não passar necessidade, para a irmã não passar necessidade, nem o cunhado. Só que o cunhado gastava todo o dinheiro que ganhava na bebida, Não. a irmã dela não tinha a mínima organização na casa, ninguém naquela casa tinha responsabilidade. Foi muito difícil fazê-la entender que ela não estava fazendo a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que a gente não tem que ajudar os outros no momento dela. Nesse momento agora, tem muita gente passando muita necessidade e precisa da Verdade. ajuda. Precisa. A gente, nesse momento de pandemia, quem tem precisa aprender a dividir um pouco com quem não tem, Verdade. certo? Porque Uhum. Deus, nessa hora, é a hora que Deus também está provando a gente. Agora, Verdade. tem situações como essa, que ela estava ajudando pessoas irresponsáveis.
E essas pessoas não colocavam a vida no trilho porque tinha tudo de mão beijada. E foi difícil convencê-la disso. Quando ela fez isso, esses dias eu recebi uma notícia dela. Quando ela conseguiu colocar em prática aquilo que a gente estava conversando, as coisas entraram no eixo. Porque o cunhado parou de beber e começou a ser responsável dentro de casa, porque a luz não podia cortar. Eu falei, deixa sem luz. Deixa para sentir o que que é. Foi ela deixar que o cunhado começou a tomar um jeito na vida, a irmã começou a se responsabilizar, as coisas mudaram na casa da irmã. Então, quando a gente cuida demais, a gente acaba atrapalhando. A gente tem que entender que Deus chama a gente para trabalhar com Ele, não é para trabalhar no lugar dele. Por né? Ele, né? Então, mulher precisa cuidar mais de si e saber diferenciar o que é um cuidado necessário daquele que você está ultrapassando a vontade de Deus. Por que essas mulheres têm tanta dificuldade de delegar poderes, né? Dividir o fardo, de deixar que os outros façam, às vezes, porque, como você falou, vai tomando tudo para si, se sobrecarrega e adoece, né? E qual é a dificuldade? Por que essa dificuldade de delegar poderes, Elizabeth? Então, primeiro aquilo que eu falei com você, a gente aprende de outra geração, né? A gente teve modelos em casa. Nossas mães, nossas avós, elas achavam que só elas podiam trabalhar em casa. Então, a gente guardou esse modelo e acabou trazendo, né? E a gente também esquece de pensar que dentro de uma casa, dentro de uma família, todo mundo usufrui da casa, certo? Se todo mundo usufrui, todo mundo tem que ter obrigação, todo mundo tem que ter responsabilidade. Só que a mulher geralmente não pensa isso. Ela acha que a obrigação é só dela, ela acha que ela tem que fazer sozinha, ela acha que ela tem que dar conta de tudo, e aí ela não aprendeu a dividir tarefas, ela não aprendeu a delegar, a pensar que não é ela sozinha que tem que dar conta do recado. E aí a mulher acaba deixando as coisas acontecerem, transformando a família num bando de folgados, porque tem gente que fala isso comigo. Nossa, eu vivo na minha casa com um bando de folgados. Todo mundo fica olhando eu fazer tudo, ninguém se prontifica. Só que a gente criou o bando de folgados, certo? Porque a gente não aprendeu desde cedo. Porque a gente acha que ninguém faz igual a gente acha que do jeito da gente é o jeito perfeito. Tem mulher, Teca, que não consegue ter uma faxineira, porque ela acha que a faxineira não vai fazer uma faxina igual a dela, ela se mata, certo? Fazendo tudo o tempo todo e não tem ajuda de ninguém. Esses dias, uma mãe estava se queixando comigo que ela tem 3 filhas, né? Pré-adolescente e outras 2 já adolescentes com idade de 2 anos diferente uma da outra. E ela falava assim, Elizabeth, como que pode 3 mulheres dentro de casa vivendo, me matar? E elas ficam no celular, deitada no sofá, e elas não se importam. Eu falei, querida, elas nem sabem que esse serviço é pesado, porque elas nunca tiveram oportunidade de fazer. Elas não sabem o esforço que você tem, porque você não deu oportunidade para elas de fazer isso. Aí ela falou assim, mas eu falo todos os dias, eu peço isso, peço aquilo. Eu falei assim, isso não é delegar poderes. A gente tem que entender o que é delegar poderes. Se você é uma pessoa que está o dia inteiro reclamando, pode ter certeza que ninguém está escutando. Porque reclamação é um negócio que entra no ouvido e sai no outro, tá? Reclamação, as pessoas estão cansadas de escutar, então elas sabem o tom da reclamação. Aí quando você começa a reclamar, as pessoas desligam, porque elas já sabem que vai vir uma ladainha aí. Aí é melhor não escutar. Então é um mecanismo de defesa para não ouvir aquilo que tem para ser dito. Reclamar não resolve. Tem gente que fala, 10 anos eu falo a mesma coisa e ninguém faz o que eu quero. Se 10 anos você faz a mesma coisa e ninguém mudou, então tá no errado não é as pessoas, é você que está fazendo a mesma coisa
repetindo o mesmo método. Puxando para si, né? Exatamente. Né? E aí eu perguntei para ela, né, como é que ela fazia, e ela não era delegar poderes aqui. Aí eu falei com ela assim, olha, vamos fazer uma coisa, tenta desse jeito que eu vou te falar. E aí eu quero aproveitar para dar essa dica aí para você que está me ouvindo. Boa, boa. Eu falei para ela assim, olha, primeiro você não vai reclamar. Segundo, se você manda ela fazer todo dia, elas não têm responsabilidade. A responsabilidade é sua de mandar. Você vira a chata, a desagradável, e todo dia você cansa tanto que é melhor fazer do que deixar ficar mandando os outros. Então vamos fazer o seguinte: você vai fazer uma listinha de todas as tarefas que as pessoas podem te ajudar, porque tem coisa que é você que vai fazer, não tem jeito. Mas vamos pensar nas tarefas que todo mundo pode te ajudar. Faça uma listinha, bota tudo, faz uma listinha no papel e faz outra toda em pedacinho de papel, igual que se fosse tirar um amigo oculto. Você vai chegar, reunir todo mundo e vai conscientizar as pessoas de que todo mundo usufrui da casa, não é justo você fazer sozinho. Então, a partir daquele momento, você trouxe a relação de coisas que elas podem te ajudar e elas podem escolher. Ou você escolhe, cada uma escolhe a tarefa que mais gosta, ou a gente vai sortear qual tarefa que vai ficar com cada um. É importante lembrar aqui que não tem 3 opções, não, só tem 2. A opção é ou você mesmo escolhe a tarefa, ou a gente sorteia a tarefa, certo? Está subtendido que não tem possibilidade de escolher não ajudar, entendeu? Então, você passou por essa possibilidade e foi direto naquelas outras 2. Foi automático. As meninas nem perceberam a armadilha, né? Foi automático. Boa. Elas falaram assim, não, mãe, deixa a gente escolher, porque aqui cada uma gosta de fazer uma coisa. Pois foi a maior tranquilidade. Cada uma escolheu a tarefa que gostava. Era sábado, meio-dia, elas terminaram de fazer aquilo que ela sozinha levava o dia inteiro. Depois de meio-dia, almoçaram, tomaram um banho e foi para o shopping. Ela e as 3 filhas se divertirem. Então, a gente, às vezes, peca por falta de sabedoria, por não avaliar uma situação. E aí, Teca, tem uma outra coisa. A gente quer poupar o nosso tempo. Porque você mandar uma pessoa fazer uma coisa, às vezes, te desgasta, certo? Ensinar, por exemplo, uma criança a guardar o brinquedinho dela, né? A colocar as coisinhas dela no lugar. Brincou? Vamos lá que a mamãe vai ajudar você, ensinar você como é que guarda. Ah, não quero guardar, não. Se não guardar, não brinca de novo, certo? Então, quer brincar de novo? Vamos ter que guardar, senão eu vou confiscar esse brinquedo aqui. Não tem problema, não, gente. Não, não traumatiza a criança, não, certo? Tem mãe que pensa que vai traumatizar. Não vai, não. Entendeu? Então, aí o que você faz? Você guarda o brinquedo, você põe as coisas no lugar, você não quer perder tempo para ensinar seu filho. Sabe o que acontece? Qual a consequência disso? A consequência é que você pode até ter ganhado tempo, porque você foi lá e fez, mas você perdeu uma excelente oportunidade de fazer seus filhos serem responsáveis, fazer ele sentir a sensação de competência, fazer ele sentir a sensação de que ele não é dependente em tudo. Porque tem mães que ela calça a meia do filho, ela calça o tênis, ela mesmo veste a roupa, ela não deixa ele fazer nada porque ela quer agilizar. Ela perdeu a oportunidade de ensinar. Essa criança vai crescer com a sensação de que a mãe sabe tudo, ele não sabe nada e ele nem tem condição de aprender. É a sensação de incompetência. Eu acompanho uma mãe que até pouco tempo a filha dela, quando estava brincando com outras coleguinhas e acontecia alguma coisa, situação normal de criança, a filha dela caía em prantos e não conseguia resolver. Por quê? Porque na casa dela, ela fazia tudo para a filha. A menina deitava no sofá e ela dava tudo na mão.
Ela que vestia, ela que calçava, ela que penteava, ela não deixava a menina fazer absolutamente nada. Essa menina sentiu uma sensação de incompetência absurda e não conseguia resolver problemas, nem problema de brincadeira de criança. Olha. Então, isso que eu estou falando é uma coisa que é muito séria. A gente perde a oportunidade de fazer uma criança se sentir responsável, competente e independente. Então, você pensa que você está ajudando, mas você está maltratando a si própria, porque você está perdendo a chance de ter um pouquinho mais de folga, e está Verdade. perdendo a chance de ensinar seu filho, certo? E também, Teca, quando uma mulher faz isso, ela também perde a oportunidade de deixar a família dela ver o lado melhor dela. Porque quando você está em casa, fazendo tudo para todo mundo, você se desgasta tanto, você se consome tanto, que não tem como você ser bem-humorada dentro de casa, tem? Não tem. Aí você já Verdade. chega em casa, você já pensa em tudo que está fora do lugar. Tudo que você tem que arrumar. Você já abre a porta de casa, já pronta para brigar com todo mundo. Aí, quando você estava lá fora, que você estava com suas amigas, ou que você estava conversando com alguém, você era bem-humorada, você ria, você brincava, você é leve. Mas chega dentro de casa, o seu compromisso é tão grande que você fica pesada. E aí, Verdade. o que que acontece? Você passa o pior lado seu para as pessoas. Então, se você conseguir diminuir essa carga, se você conseguir ser aquela pessoa mais suave, mais leve, você também vai ser bem-humorada dentro de casa. E seus filhos, seu marido, vão ver esse lado que só os de fora veem. Dentro de casa não dá. Uma vez eu fiz uma palestra e tinha um garotinho de 10 anos. E esse garotinho, quando eu estava falando de mãe meio destrambelhada, mãe que reclama tudo, mãe que não divide tarefa, mãe que manda filho trabalhar o dia inteiro. E aí esse garotinho, no final da palestra, ele me chamou e falou assim, ô tia, você conhece minha mãe? Eu falei assim, não, quem é sua mãe? Aquela doida que a senhora falou lá em cima. Eu falei assim, sua mãe é igual? Ô tia, pelo amor de Deus. Meu pai me pega na escola e a gente chega em casa 1 hora antes da minha mãe. E é 1 hora de paz que eu tenho todo dia. Porque meu pai não me enche a paciência, às vezes ele brinca comigo, às vezes ele faz as coisas dele, eu faço as minhas. Mas quando eu escuto a minha mãe chegando no corredor, acabou, tia. Porque eu falo com meu pai assim, prepara, porque nós vamos trabalhar que nem escravo nessa casa agora. Porque ela já chega dando ordem. E é assim que a gente faz, sem a gente perceber, a gente faz isso. Então, se a gente aprender a delegar poderes, se a gente aprender a dividir tarefas, a gente poupa os outros dentro de casa também, certo? Eu espero que Não você é tenha anotado essa dica aí de fácil. fazer a listinha, certo? E dar Muito só duas bom. opções, ou sorteio ou escolha. Mas essa escolha é escolher fazer alguma tarefa. Muito bom, muito bom. A gente está aqui aprendendo a ser supermãe. Pensa que supermãe, né, é fazer tudo para todo mundo, não é. É não fazer nada para todo mundo também não é. Tem que ter esse tempero, esse jogo de cintura, essa sabedoria que só Deus pode nos dar, né, Elizabeth? É Realmente, o verdade. espírito de moderação é que não nos deixa para o extremo, né? Nem para lá, nem muito além, nem muito aquém. Mas no meio, no centro da palavra de Deus, você consegue realmente ser essa supermãe aí que tanto você quer, né, buscando a sabedoria que vem do alto e o espírito de moderação, para que você saiba dosar tanto o fazer como também o não fazer, tanto o tomar posse, se apropriar, como também delegar. Realmente haja sabedoria para que você não caia aí, né, nessa dúvida: será que eu estou sendo uma boa mãe? Né? Será que eu estou realmente exercendo esse papel? Né? E muitas vezes essas pessoas que acabam fazendo tudo e não vê reconhecimento, elas se sentem desvalorizadas, né, Elizabeth? Quantas que às vezes acabam reclamando de estar trabalhando, fazendo, e ninguém presta atenção, ninguém valoriza, enfim, ninguém elogia, né? Ninguém reconhece o que ela faz. E o que a mulher deve fazer quando ela se sente desvalorizada?
Olha, Essa quando você mulher. estava falando aí, eu estava lembrando, estava fazendo uma imagem aqui na minha mente. Eu já contei essa história muitas vezes quando estava falando sobre autoestima. Mas essa história realmente é muito interessante, que fala muito para mim. E na época da Páscoa, há um tempo atrás, tinha uma propaganda do Ferreiro Rocher, e eu adoro Ferreiro Rocher. Essa propaganda era a propaganda de um garçom que estava numa festa, uma bandeja cheia de Ferreiro Rocher, estava aquela pirâmide assim de Ferreiro Rocher. E me chamava muita atenção da propaganda, porque eu gostava do chocolate. E eu ficava imaginando como que é uma festa onde as pessoas, né, oferecem Ferreiro Rocher. Uau, E chique. aí, chique demais, né? E aí, passou a Páscoa, eu comecei a lembrar da propaganda que não estava passando mais. E eu comecei a visualizar a propaganda na minha cabeça. E eu fiz um esforço muito grande para imaginar quem era aquele garçom que servia aquela bandeja. Olha, até hoje eu posso fazer o esforço que for, que eu não me lembro, eu não tenho registro de Não quem lembro. é o garçom. Sabe por quê? Porque a bandeja era muito atrativa para mim. Então eu só olhava para ela. Às vezes, a gente se sente desvalorizada porque a gente mesmo não permite que alguém nos veja, porque a gente oferece uma bandeja tão atrativa que a gente chama atenção para aquilo que a gente tem de oferta, entendeu? Você está sempre disponível, Bem você isso. está sempre à disposição, a tempo e a hora, você nunca fala não, você é aquela pessoa super prestativa, a sua bandeja fica muito cheia. E As atraente, né? pessoas. Oi? E atraente, né? Só bandeja. Cheia e atraente. O que que acontece? As pessoas não valorizam você, nem olham para você, mas foi a sua própria escolha que fez isso. Então, você perguntou o que que a gente faz quando a gente se sente desvalorizada? A gente tem que começar valorizando a gente mesmo. Não dá para a Bem, gente ficar esperando que outra pessoa valorize a gente. Não dá para ficar reclamando que outras pessoas. Eu já ouvi muitas vezes de mulheres dizendo isso. Poxa vida, eu não sei por que que tudo de bom acontece com os outros e não acontece comigo. Eu vejo as pessoas viajando, eu vejo as pessoas postando foto o tempo todo e eu nunca viajo. Eu vejo pessoas em hotéis bacanas. Olha, uma vez, meu filho mora em Copacabana. E, e para chegar na casa dele, eu passava pelo Copacabana Palace. E eu vi um monte de gente que eu sei que era turista, né, que estava no Rio de Janeiro, fazendo foto em frente ao Copacabana Palace. Essas pessoas não estavam hospedadas no Copacabana Palace, certo? Mas elas tiravam foto ali, né? Então, às vezes a gente vê foto de pessoas curtindo milhares de coisas, que às vezes elas nem ficaram naquele lugar, mas elas viajaram, é, certo? estão Então, ali, né? não importa. Você vai para uma pousadinha, mas você viaja, né? Mas tem gente, você vai para a pousada, depois vai na frente do hotel 5 estrelas, tira foto e posta Pronto. no Instagram, não tem problema nenhum. Mas o que é interessante, Teca, é que às vezes as pessoas reclamam que elas não têm oportunidade. Mas oportunidade a gente faz. Eu já Verdade. conversei com uma mulher uma vez que ela disse para mim assim: Elizabeth, se o meu batom acabar, eu vou tirando ele com cotonete, até secar o tubinho todo. Mas o dinheiro do batom eu não compro outro no ano, não. Porque aquele dinheiro vai lá para a minha caixinha da minha viagem de 10 dias. A pessoa economiza tudo que ela pode economizar porque ela colocou como prioridade 10 dias de férias para ela, entendeu? Que ela quer Legal. conhecer um lugar novo. Isso Então, mesmo. se você esperar que seu marido diga que você está linda, que as pessoas digam que você é legal, que as pessoas aplaudam você, você vai ficar à mercê do outro. Vai ficar sempre com um vazio dentro de si, porque as outras Verdade. pessoas estão cuidando da própria vida. Bem isso. Então, a gente é que precisa olhar para a própria necessidade
entender que a gente tem um Deus que ama a gente. Então, esse vazio tem que estar preenchido, certo? Com o valor que Deus já nos deu. Amém. Mas você tem que ver a sua necessidade, não é ficar esperando que alguém veja essa necessidade. Tem muita gente, Teca, que faz muito para os outros, mas nem percebe o motivo. Ela faz muito porque ela espera que o outro faça muito por ela. Ela se dedica demais porque, no fundo, ela é carente, ela não foi cuidada na infância, ela espera que alguém faça por ela aquilo que ela não recebeu na infância dela. Aí o que é que ela faz? Ela se desdobra, dando para os outros um cuidado, como se fosse uma pista, como se estivesse dando uma pista para aquelas pessoas de como ela quer ser cuidada. Não dá certo, não funciona, entendeu? Isso é fracasso na certa. Ou você declara, ou você fala, você casou com um homem que você espera que te dê um afeto, algum carinho, você tem que falar. Olha, eu sinto falta disso, eu sinto falta daquilo, eu espero isso. Talvez ele nem dê, nem que você fale, mas você tem que falar. Agora, se não você não recebe do outro, dê para você mesma. Eu lembro de uma paciente que eu tive, que a estima dela era muito baixa. E ela não cuidava nem um pouquinho dela mesma. Ela ficava sempre esperando pelos outros. Depois, quando ela chegou num ponto, assim, legal da terapia, que ela entendeu o valor que ela tinha, ela pegou uma fotinha dela de criança, colocou no espelho, né, onde ela ia olhar todo dia, e aí de manhã ela olhava a fotinha dela de criança e ela falava assim: o que você quer que eu faça por você hoje? Então, ela estava sempre ligada nas próprias necessidades também. Isso não é egoísmo, não, gente. Isso é você alimentar você para que você possa alimentar o outro. Então, o que fazer quando alguém não te valoriza? Valoriza você. Faça por Exatamente. você. Isso Cuide de mesmo. você. Certo? Nós, Isso mesmo. nós temos uma capacidade extraordinária de vencer tempestades. Mas é incrível como a gente vence tempestades, a gente supera situações, a gente é forte para encarar coisas difíceis, mas na hora de cuidar da gente mesmo, parece que não sobrou força, parece que não sobrou estratégia, parece que não sobrou tempo, não sobrou oportunidade, não sobrou sim. É que a gente não se coloca como prioridade na vida da gente. E como a frase que eu falei antes, anêmico não doa sangue. Se você não cuidar de você, não espere, porque o outro não vive em função de você. Você não é o centro da vida de outras pessoas. Então você precisa ser o seu próprio centro. Aliás, Deus tem que ser o seu próprio centro, mas você tem que olhar para si mesmo e entender que você é a pessoa mais responsável por si mesma. Não entregue essa responsabilidade na mão de ninguém, porque ninguém vai poder fazer da forma que você faz. Certo? Amém, isso mesmo. Aí lembrando para as mamães, né, se valorizarem. Amanhã é o seu dia. Olha lá, você tem um dia todinho para você se valorizar, se amar, levanta, faz uma maquiagem. Nem que você não vá sair de casa, mas fica para cima, arruma o cabelo, faz uma unha, recebe aí os presentes. Se não tiver presente também, recebe o presente do alto, porque o Senhor te amou primeiro, né? Ele se deu por você de presente. Então, o Senhor já nos valorizou, vamos nós também valorizar o que Ele valorizou, que somos nós, né? Ele nos comprou por um alto preço. Então, não barateie aí, né, o seu valor, porque em Cristo nós temos valor. Amém? Louvado seja Deus, muito obrigada, Elizabeth, por todas as dicas, por essa palavra de ânimo, de reforço aí, lembrando que supermães, né, são trabalhadas no Senhor, pela palavra do seu poder, né? A palavra de Deus que diz que nós não temos que nos conformar com este mundo, mas renovar o nosso entendimento pela palavra de Deus. E é isso que nos dá a moderação para termos a sabedoria de saber como atuar, como resolver, como entregar, como tomar posse, como delegar, né? E principalmente como se amar, né? Se amar primeiro para poder amar o outro. Muito, muito 10 sua palavra. Que Deus abençoe, minha amada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você sempre foi tão
tão amada, tão linda. Toda vez que a gente pede, você nos atende. Que o Senhor continue te abençoando e te usando aí Amém. para dar cura, né? Porque todas essas palavras são palavras de cura para as emoções, cura para a alma, para muitas mulheres, muitas mães que estão precisando nesse dia. Deus abençoe grandemente. Muito obrigada. Amém. Eu quero convidar as pessoas aí, Teca, aproveitar para convidar essas mulheres, essas mães, para se inscreverem aí no Instagram, já passou aí, né, Elizabeth C. Pimentel. E lá no Instagram, na bio, ela tem um link, e nesse link tem vários grupos. Tem um Ótimo. grupo de autoestima, tem um grupo do poder da Uau. palavra, tem um grupo de tempo de crescimento, que esse grupo eu leio a palavra de Deus todo dia, um trechinho, né, e deixo uma mensagem para pessoas que às vezes acham difícil ler a palavra de Deus, porque não entende, né? Então, tem Uhum. uma palavrinha lá. Quem entende também vai aproveitar esse tempinho para refletir, no máximo 7 minutos, mas a gente começa o dia, mas começa o dia fortalecida, e Muito bem. participa. Esse grupo do Poder da Palavra ajuda mães, dou algumas dicas, o de Aí, autoestima também, e, e lá também tem como se adquirir meu livro, certo? O livro do muito Poder da bom. Palavra Indico, e o super livro indico. do Revendo Caminhos, ó. Esse aqui é Muito o bom. Poder da Palavra, Excelente. né? Uhum. É uma E, ferramenta poderosa, né? exatamente, e esse aqui é o Revendo Caminhos, né, que fala da nossa criança interior. Inclusive, eu vou organizar o Revendo Caminhos, que eu já fiz aí, você participou, né? Eu vou Uhum. organizar o Revendo Caminhos online. Boa! Uau! Olha, gente, É, quantas ferramentas disponível pela internet, no conforto da sua casa. Não perde, gente. Vamos lá. No Instagram tá bombando, tem cada tema maravilhoso que a Elizabeth tem trazido aí para como ferramenta mesmo, como como cura, porque são remédios para a alma, isso é importantíssimo. exatamente. Então, não perca tempo. Deus tem aí, né, usado seus servos para enriquecer e engrandecer o reino dele, né? Tudo isso é para o Amém. reino, para a glória de Deus, e que o Senhor continue te usando, querida, como instrumento, como ferramenta mesmo nas mãos do Pai, para alcançar muitos corações que precisam, tá? E conto com você aqui em São Paulo também, né? Lá no Com nosso retiro, certeza. tá? Que o Senhor Estaremos juntos aí prepare no final todas do as ano, coisas. tá? Amém. Beijo, Deus fiquem com Deus. abençoe, Deus minha abençoe linda. vocês. Grande abraço no coração, um beijo no Amém. coração e conte comigo sempre. Beijo, linda. Brigadão, Elizabeth. Glória a Deus. Que palavra gostosa, boa, né? Aproveita essas ferramentas, viu, amadas? São coisas que o Senhor nos dá para que pertence ao reino, né? Para que você possa ir trabalhar com as suas Déboras, trabalhar com as suas coordenações e principalmente pôr em prática na sua vida aí, na sua casa, com os seus filhos, com a herança que o Senhor te deu. E aí, da onde que você é? Você já escreveu aí? Da onde que você está nos ouvindo, nos assistindo, compartilha aí com as amigas, viu? Bota aí no seu grupo para que todo mundo alcance também essa palavra, seja abençoado por esse momento, porque nós preparamos sempre com muito carinho, orando e pedindo ao Senhor, palavra que venha do coração dele, para trazer sobre o corpo dele, né? Que é esse corpo espalhado aí pela face da terra, cura, força e direção. Queridas, nós temos 2 presentes para vocês nessa parada nacional. A gente não podia deixar você sem presente. Então, aguarde aí que já vai entrar um testemunho maravilhoso da Sara. A Sara linda, que é filha da nossa coordenadora, né, de Manaus, a Simone Laurenti, e ela está trazendo aí um testemunho para glorificar o Senhor por todos que estão orando, que estão clamando pela nossa querida coordenadora Simone Laurenti. E depois, né, não para por aí, tem mais um presente para você. Fica ligadinha, não saia daí, que você vai receber também uma ministração de um louvor especial para o Desperta Débora com a Raquel Novaes. Já, já! Oi, bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou Sara Figueiredo, tenho 28 anos, sou advogada, sou mãe e também sou filha.
filha de uma Débora, que acredito que muitas Déboras conheçam, que é a Simone, que é coordenadora regional do Desperta Débora na região norte. E recentemente nós passamos por longos perrengues. A minha tia e a minha avó ficaram bem doentes e minha mãe, como filha, obviamente, ficou bem nervosa, pediu para eu ir ajudá-las na internação e eu fui, junto com um primo e um tio. E todos nós fomos infectados com Covid. O meu namorado pegou, foi o segundo a apresentar sintomas, o meu tio foi o primeiro e eu fui a última. E nós nos separamos e nos isolamos para tentar evitar que isso se espalhasse mais. Mas fiquei bem e fiquei isolada no meu quarto, não deixava minha filha entrar, não deixava minha mãe entrar. Porém, mãe é mãe, né? E minha mãe ia na porta: filha, tá tudo bem? Filha, você quer alguma coisa? Filha. E ela foi contaminada também. E aí, um dia eu fui receber o boletim dela. E eu estava voltando para casa e o motorista da minha mãe me perguntou: e aí, vocês não vão mais viajar? E eu falei: olha, eu acho que não, mas se viajarmos vai demorar. E aí, nesse momento que eu fechei a boca, o meu celular tocou. Quando eu atendi, era uma pessoa confirmando o voo da minha mãe para aquela noite. Eu falei: não, moça, ninguém me avisou. Ela: não, mas tá aqui confirmada a transferência da sua mãe hoje à noite, de Manaus para São Paulo, para o hospital X, leito X, sob a responsabilidade do médico X. E eu falei: bom, não era coisa da minha cabeça. Eu tava tão ansiosa que eu falei: Deus, eu não consigo orar, mas eu sei que o Espírito Santo intercede por mim com gemidos inexprimíveis. Então essa é a hora, porque eu não sei nem o que falar. E deu tudo certo. E ela foi transferida para cá, para São Paulo. Sim, para cá, porque nós ainda estamos aqui. E chegaram vários dias que na hora de me dar o boletim, o médico só respondia: mamãe está estacionada. Fé e paciência. Fé e paciência. Fé e paciência. E tinha dias que eu tinha fé, e tinha dias que eu não tinha. E eu ficava com vergonha, mas ao mesmo tempo eu falava: meu Deus, Deus tem que entender que eu sou humana. E eu orava e eu falava: Deus, aumenta a minha fé, eu não posso desistir. Nesse período eu passei a fazer meus devocionais guiados e cada dia era uma resposta diferente. Eu até brinquei com uma amiga que, meu Deus ouvia minhas conversas. Eu sei que Ele ouve. Mas tudo que eu falava, se eu falava: Senhor, eu estou com medo. Ou falava pro Senhor, não, falava para alguém: eu estou com medo. E aí eu ia pegar o meu celular, o versículo do dia era: não temas porque eu sou contigo. E aí uma Débora nos cedeu um apartamento. E um dia eu estava lá olhando pela janela e o Senhor falou no meu ouvido: 40 dias. E eu fiquei: 40 dias de quê, né? Ah, eu devo estar viajando, porque o povo passou 40 anos no deserto, porque Jesus foi tentado 40 dias. Será que isso não é coisa da minha cabeça? Alguns dias depois, a minha mãe acordou. Simples assim, não tem uma explicação. Eu botei um louvor e eu só chorava, fiz massagem nos pés dela e falei: Senhor, se der, porque eu não sei qual a tua vontade, mas se der, deixa ela aqui comigo mais um pouquinho. E alguns dias depois ela acordou. E aí foi um susto, porque não tinham nos avisado, não sabíamos de nada. E no dia que ela acordou, nós estávamos juntos e foi uma festa na minha casa. E aí eu parei para contar e era o 40º dia que ela estava em coma. Ou seja, ela ficou em coma exatamente 40 dias.
nem um dia a mais e nem um dia a menos. 40 dias. E aí, alguns dias depois, ela com a fisioterapia começou a mexer a mão. E aí, a cada vitória, a gente comemorava como se fosse um gol do Brasil na Copa. Toda vez que a gente a via por chamada de vídeo e ela mexia a boca, todo mundo gritava. E o Senhor me deu muitas lições, essas todas que eu contei para vocês, mas também as que ele estava cuidando. E ele me falou: eu não disse que estava cuidando da sua casa. Ninguém foi atingido pela morte, a sua mãe está melhorando. E eu vou continuar cuidando dela. Eu não disse para você como, eu não disse que seria no seu tempo, eu não disse que seria como você queria, quando você queria. Eu disse que faria, e fiz, e estou fazendo, porque eu sou fiel. Mas continuei pedindo para o Senhor fortalecer a minha fé, para que ela fosse ao menos do tamanho de um grão de mostarda, porque eu sabia que eu precisava crer. E o Senhor todos os dias buscou meios de falar comigo diretamente, só faltava um outdoor para eu não duvidar. E eu nunca duvidei. Hoje a minha mãe tá acordada, tá falando, tá se mexendo. Ontem, essa semana, ela tomou o primeiro banho de chuveiro depois de 3 meses. E foi mais uma vitória comemorada. Outro dia eu passei um batom nela e falei: nossa, como você tá gatinha. E ela fica só fazendo caras e bocas. E não são mentiras, mas são buscar o lado bom em tudo que acontece. Buscar não só os aprendizados, mas realmente buscar a coisa boa nisso tudo de ruim. A história de Jó me veio muito à cabeça. E eu pedia uma fé inabalável como a de Jó. E o Senhor me deu. E a minha fé serviu de exemplos para muitas pessoas. Mas não é fácil tudo isso. Não é que seja simples. A gente precisa se fortalecer no Senhor. A gente precisa orar, precisa buscar, precisa chorar. Nós somos seres humanos. A gente precisa entregar os pontos e pedir ajuda às vezes. Precisa dizer: eu não consigo fazer isso, você pode me ajudar. E eu fiz isso no meu trabalho. E começamos uma nova vida, porque a minha mãe ela nos mimou um pouquinho. Então a gente nunca precisou fazer nada. Ela sempre deixou que a gente soubesse lavar a louça, varrer a casa, limpar, cozinhar, mas a gente nunca precisou fazer. E hoje eu falo pra ela: bom, se eu não cozinhar ou alguém cozinhar em casa, não como. Se eu não limpar a casa, eu vou viver num chiqueiro. Se eu não lavar minha roupa, eu não vou ter o que usar. E foi mais um aprendizado, e eu creio que o Senhor queria mostrar tanto para nós, como para diversas pessoas, tanto na nossa família, quanto fora da nossa família, quanto nas igrejas, quanto em todos os lugares. Eu via muitas pessoas dependentes da minha mãe. E eu não falo só financeiramente, eu falo psicologicamente, eu falo emocionalmente, espiritualmente. Isso não existe, entendeu? E o Senhor queria que cada um dependesse só dele, só dele. Ela é uma mulher incrível, ela é uma mulher forte, ela é uma mulher que está como líder espiritual de várias pessoas, mas ela não é Deus. E ela precisava tirar, Deus precisava tirar ela do controle para ele controlar. Tanto com essas pessoas, como com ela mesma. Porque, como eu disse, quando ela estava tentando respirar, ela queria resolver as coisas. Quando ela acordou, ela tenta resolver tudo, tudo. Ela pergunta: e fulano? E o carro? E a casa? E tá pagando tal pessoa? Tá pagando tal conta? Tá resolvendo tal coisa? E como é que a gente vai fazer isso? E não sei o quê. E eu só ri, eu falei: mãe, tem 3 meses que eu tô cuidando de tudo. Não é porque você acordou agora
que as coisas vão começar a se resolver. As coisas não pararam, elas continuaram. E eu resolvi, e o Senhor resolveu, e o Senhor proveu. Acho que tudo isso foi lição. Mas eu creio em mim como uma Débora, porque eu oro pela minha filha. E creio na força da oração da minha mãe como Débora. Porque ela sempre foi uma Débora. E eu acredito que todas as orações dela por nós fizeram com que a gente chegasse a tudo isso sem passar mais dificuldades. E eu espero que essa nossa história tenha te tocado pelo menos um pouco. E te toque e te faça lembrar que o Senhor é Deus. E que Ele não é limitado, mas nós estamos vencendo. E vamos vencer, em nome de Jesus. E depois, ela mesma vem aqui contar para vocês essa história toda. Mas, na versão dela, sem todas as experiências que eu tive como filha da minha mãe Débora e como filha de Deus, nesse período todo que ela esteve internada. Então, Deus te abençoe e que Deus aumente a tua fé, mulher, porque Ele é fiel. Olá, eu sou Raquel Novaes. Para mim é uma alegria estar participando desse dia tão especial aqui, com esse ministério que já há muitos anos me abençoa e eu admiro tanto. E vou cantar uma canção que eu escrevi para os meus filhos, é uma oração por eles. Eu ouvi Elizabeth George dizendo que nós podemos e devemos amar os nossos filhos de muitas maneiras, mas a forma mais importante é orando por eles. Então fica aqui a minha oração, que pode ser também a sua. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Herança de Deus, presente do céu, são meus filhos. Pedi ao Senhor e Ele me ouviu, por eles clamo. Que ouçam tua voz, que amem tua voz e busquem sempre obedecer. Que tenham em ti o tesouro maior e vivam pra te engrandecer. Sejam luz por onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Que tua graça os livre do mal e o teu pão os sustente. Seus anseios estejam em ti, sim, em ti tão somente.
onde andarem, resplandecendo a luz do amor. Seja um céu onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos, meus filhos, meus filhos são Sejam sal, sim, onde estiverem, trazendo o sabor de Deus. Meus filhos são teus. Amém, queridos? Por isso que agora nós vamos ter um momento especial com Deus. É o momento da intercessão. Vai escrevendo aí o seu pedido de oração, porque nós vamos ter o nosso momento de oração. E neste momento em que você estiver aí escrevendo, depois que acabar essa live, a gente vai lá no chat, vamos ler os pedidos para estar intercedendo por você e pela sua causa, tá bem? Então, nós vamos pedir agora a vinheta do momento de oração. Vamos orar. Oi, Déboras, meu nome é Lívia Pavanello. Eu fiquei muito honrada quando me convidaram hoje para fazer uma oração pelas mães. E antes de eu orar, eu gostaria de comentar assim algo que eu estava orando ontem de manhã, como me veio esse clamor assim pelas mães. Enquanto eu estava orando e sobre esse momento, eu pensando, Senhor, como tu repartiu teu coração com as mães. Que privilégio é para uma mulher amar como uma mãe. Eu tenho 35 anos e não sou mãe, e não sei se um dia serei mãe, pelo menos biológica, né? E não sou casada ainda. E eu tava pensando na minha mãe, na forma como ela me ama, na forma como ela renuncia coisas para me ver feliz. Esses dias ela ganhou um valor assim legal, merecido. E ela perguntou o que eu queria de presente, e eu falei uma coisa cara, assim, que era um sonho. E eu vi alegria na minha mãe em fazer aquilo possível para mim, mesmo que ela nem fosse usufruir, ela nem me vê aproveitando esse benefício, digamos assim, mas só de saber que eu tô feliz, eu vi realização nela. E eu fico impressionada como isso é um privilégio que Deus deu para as mães, assim, né? Como pode amar com esse amor? E eu vejo que é assim que o Senhor nos ama também, de forma parecida. E nessa, eu também falei para minha mãe que não ia poder ir no Dia das Mães, e ela falou assim, filha, eu prefiro que tu esteja segura, que tu não faça uma viagem correndo, que tu não tenha que se sacrificar para estar aqui no Dia das Mães comigo, eu prefiro saber que tu tá bem. Então eu fico impressionada assim com esse coração das mães que são capazes de amar com esse amor abnegado e de fazer qualquer coisa para ver seus filhos bem. E enquanto eu estava orando, eu fiquei me lembrando das mães que, assim, que diferente da minha mãe, a minha mãe eu não vou estar com ela no Dia das Mães, mas tem mães que nunca mais vão poder estar com seus filhos. E eu fiquei com uma compaixão no meu coração, assim, porque imaginando alguém que ama com esse amor, como deve ser difícil, assim, ser privada do seu filho, ser tirada do seu filho, né? Então, nesses tempos de Covid, muitas têm passado por isso. E eu fiquei imaginando que Deus também passou por isso. Então, se tem alguém que pode se compadecer das mães nesse dia, é o Senhor nosso Deus, que com todo o seu amor, que ama muito mais que uma mãe,
viu seu filho morrendo por cada um de nós, viu seu filho fazendo essa escolha, né? E escolheu dar o seu filho e abrir mão da presença dele, de ficar com ele por algum tempo, para que nós pudéssemos estar com ele para sempre. Então, se tem alguém que hoje compreende e pode se compadecer de cada mãe, é o Senhor nosso Deus. Então, eu queria estar orando hoje por cada mãe do Brasil, por cada Débora que está assistindo essa live, orando para que o Senhor possa trazer consolo para algumas e alegria mesmo nesse dia, e para outras que o Senhor possa fazer dos seus filhos flechas que acertam o alvo. Então, eu vou orar aqui com vocês, mães. Obrigada por me ouvirem, obrigada por essa oportunidade. E muitas Déboras, obrigada por também orarem por mim como uma filha de oração. Obrigada. E minha mãe especial, obrigada por tudo, mãe. Obrigada pelo teu amor, obrigada por tudo. Eu vou estar orando por ti também. Então, Senhor, nesse dia, Senhor, eu quero apresentar para ti cada mãe do Brasil, Senhor. Principalmente cada Débora, cada mulher que tem se achegado a ti na sala do trono e que tu conhece profundamente, porque elas sempre se apresentam diante de ti, Senhor. Eu te louvo, assim, porque tu chamou essas mulheres para perto de ti, tu chamou para serem guerreiras de oração, guerreiras de intercessão, tu chamou para elas te conhecerem, para elas conhecerem aquilo que tu carrega, Senhor, para elas carregarem um tipo de amor parecido com o teu pela humanidade, só que elas carregam pelos seus filhos. Mas obrigada, Senhor, e obrigada porque tu chamou cada uma para constantemente apresentar seus filhos diante de ti, e tu gosta disso, Senhor. Eu te peço em especial nesse dia, Senhor, por aquelas mães cujos filhos já estão contigo, Senhor. Que elas possam ser consoladas por ti, aquele que sabe o que é padecer, aquele que sabe o que é sofrer, aquele que sabe o que é chorar, Senhor. Eu te peço que tu possa nesse dia abraçar cada mãe que só vai poder ver seu filho de novo na eternidade, Senhor. Mas que elas possam receber de ti alegria e esperança, Senhor. E que esse dia das mães, o teu filho possa abraçar ela, Senhor. Teu filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, possa trazer uma nova experiência para cada uma. E uma nova alegria e uma nova esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Assim como eu oro, Senhor, por aquelas mães que os filhos estão doentes nesse dia, Senhor. Ó Jesus, enche o coração de esperança, Senhor. Enche o coração de fé, Senhor, e devolve a cada mãe o seu filho, Jesus. Teve um dia que tu passou por um velório de uma mãe viúva e o filho já estava morto, estava no velório, como eu disse. E tu, não é para ser assim. E Jesus, tu ressuscitou esse filho e devolveu essa mãe, Senhor. Então, nesse dia eu te peço, Senhor, que filhos possam ter sua saúde restituída, Senhor. E que tu possa devolver eles à sua mãe, Senhor. Devolver eles à sua mãe que tem chorado, que está aflita, Senhor. Que tu possa encher seus corações de paz e de fé agora, em nome de Jesus, Senhor. Assim como eu te peço, Senhor, que tu enche o coração de alegria, Deus, de cada mãe que não vai poder passar o Dia das Mães com seus filhos porque estão longe. Alguns estão em missão para a tua glória, Senhor. Alguns simplesmente a trabalho, enfim, mas... Ó, Senhor, que tu possa estar trazendo alegria a essas mães e momento de consolo também, Senhor. E eu quero orar pelos filhos de cada mãe aqui, Senhor. Ó, Deus, que cada uma que chora por seu filho que ainda não te conhece, Senhor, possa ter resposta, Senhor. Que elas possam ver o fruto do seu penoso trabalho, o fruto da sua oração, dia a dia, diante de ti, na sala do trono, Senhor, que elas possam ver seus filhos rendidos a ti, Senhor, seus filhos quebrantados aos seus pés, Senhor, e sendo a geração compromisso, Senhor, que elas possam ver o seu desejo cumprido, a sua oração cumprida, porque tu disse que se nós pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, Senhor, crendo que receberemos, tu é fiel para cumprir, Senhor, e é da tua vontade que o filho de cada mãe aqui esteja rendido a ti, é da tua vontade que o filho de cada mãe que nos ouve, Senhor,
te conheça e seja teu filho, e seja teu amigo, e seja guiado por ti, Senhor. Então eu te peço, Senhor, que tu possa estar ouvindo a nossa oração. Eu uno a minha oração à oração dessas mães hoje. Eu uno a minha oração ao seu clamor, porque eu também sou resposta de oração de milhares de mães que clamaram por uma geração compromisso. Eu também sou resposta da oração da minha mãe, Senhor. E eu sei que tu é um Deus fiel, capaz de cumprir, Senhor. Então nesse dia aqui, Senhor, eu me apego na tua fidelidade, naquilo que tu disse que podemos orar e esperar. Porque tu é fiel, Senhor. Então que cada mãe que me ouve possa ter uma experiência com a tua fidelidade, Senhor. Com a tua fidelidade, com a tua bondade, Senhor. Ó Deus, que cada mãe possa provar de toda a tua bondade nesse dia, Senhor. E descansar o seu coração, Senhor. Consola aquelas que estão aflitas, Senhor. Consola, Senhor, aquelas que estão com o coração angustiado, Senhor. Traz sobre elas tua paz e a tua esperança, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero orar especial por as mães que têm filhos que têm doenças assim incuráveis aos olhos da medicina. Não só Covid, mas deficiências físicas, Senhor, que tu possa estar fortalecendo, Senhor. Essas mães que vivem por causa desses filhos. Em especial, eu oro pela Su, minha amiga de Curitiba, que o Mateus possa ser curado. Que ela possa ver o Mateus caminhando, que ela possa ver o Mateus ouvindo, que ela possa ver o Mateus restaurado, porque tu é capaz de fazer isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, te louvo e te agradeço por cada mãe que me ouve hoje. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Deus abençoe vocês, mamães. Tudo de bom, que o dia de vocês seja lindo. Louvado seja Deus, muito bom, amém. Que o Senhor conceda o desejo de cada coração, cada clamor, cada oração que foi levantada a Ele essa hora. Que o Senhor venha com resposta e com alívio, com conforto, com cura, com provisão, né? Porta aberta e cura nos corações, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos encerrando a nossa live, né? Já estamos terminando a nossa live com muita dor no coração, mas mês que vem nós estamos de volta. Todo mês nós teremos aí a nossa live do canal. Fica ligadinha aí nos seus grupos do Desperta Débora, que nós vamos estar sempre anunciando o que vai rolar, o que vai acontecer. E nós queremos aqui, o Desperta Débora, agradecer a todos que nos acompanharam, né, nesse dia, e todos que estão aí no desafio da ligação, né, já estão pensando aí para quem vai ligar, depois conta para a gente, manda para nós lá o que você, para quem você ligou, qual foi o resultado, estamos esperando aí, tá? O desafio de 3 ligações da Parada Nacional, ligações para mães que precisam de uma palavra de cura, de uma palavra de ânimo, né, que está passando aí por um luto, que está aí tristinha, que ela receba, então, uma ligação de uma Débora, para que ela receba do Senhor esse abraço, esse afago. Amém? Muito obrigada, Ana Rebeca, linda, geração compromisso, e toda vez que eu estou aqui, olhando ela ali, trabalhando para o Senhor, meu coração se enche de alegria, porque ela é resposta de oração, resposta, né, desses 25 anos do Desperta Débora, orando por uma geração compromisso. Obrigada, minha linda. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe todos que estão no bastidores, a Hélida, o Lucas, que Deus continue aí prosperando a obra das mãos de vocês e que a gente possa, então, mês que vem, voltarmos com o nosso novo canal, a nossa nova live. Em oração, continuando crendo que o Senhor está respondendo às orações. Amém? Desperta, Débora, mães de joelhos, filhos de pé, até o mês que vem, se tudo correr bem. Beijo!